que não Talvez recebeu. seja o maior do Corinthians em relação a jogadores. Possível. Dessa temporada, Então, com certeza. a FIFA tem os seus regulamentos, mas isso demora, não é imediato. O que a gente está falando é que poderia ter uma aplicação imediata aqui no Brasil, porque hoje não tem. O que o Corinthians está fazendo não é que ele esteja irregular de acordo com os regulamentos, é só imoral o que ele está fazendo. Não tem nada no regulamento que impeça, por exemplo, o Ranieri de enfrentar o Cuiabá. Embora devesse na partida ter. Então, o que a gente está debatendo é isso. Seria algo simples que a CBF poderia colocar em prática junto com os clubes para o ano que vem. Porque o fair play financeiro ele é complexo. O conceito de fair play financeiro envolve justiça com as finanças do futebol. Como na Europa essa cultura do calote não é forte como a nossa, né? Não se tem notícia de grandes calotes no futebol europeu como há aqui no nosso continente, no nosso país, a discussão na Europa é outra. A discussão na Europa é a seguinte, que os clubes não tragam dinheiro estranho ao futebol, que você não cause uma injustiça com o dinheiro que é estranho ao futebol, como, por exemplo, um país financiar um clube, que é o caso do Paris Saint-Germain. Então, se discute que os clubes... O Manchester City também. O Manchester City, que os clubes sobrevivam com a receita que eles geram. Mas isso é de difícil fiscalização, porque, por exemplo, o PSG vai alegar que não, o dinheiro que o Qatar coloca aqui é de patrocínio na minha camisa. E quanto custa um patrocínio? Quem é que vai dizer qual é o limite que pode ter um patrocínio? Então, essa é uma discussão complexa que se dá na Europa, fortemente, inclusive, bem fortemente. No Brasil, a discussão é outra. Embora haja essa discussão também, mas ela é incipiente, porque a gente não tem ainda grandes investimentos de fora em clubes, é algo muito incipiente ainda a SAF no Brasil. A grande discussão no Brasil envolve calote, porque essa sim é mais comum ao dia a dia dos nossos clubes. Mas eu acho que essa nova realidade que a gente está tendo de SAF, eu acho que pode ser fundamental para ajudar a mudar essa cultura do calote. Porque, em tese, quando você fala de SAF, e aí, quando eu falo em tese, é porque não é uma garantia, tá o Vasco aí para provar. Não necessariamente uma SAF é formada por profissionais. Mas, em tese, você tem ali profissionais acostumados a lidar com aquilo ali de uma maneira mais séria. E, obviamente, não precisa ser uma SAF. O Palmeiras não é uma SAF e tem uma gestão absolutamente profissional do seu futebol. O Flamengo, com todas as críticas que a gente possa fazer às decisões tomadas no campo, mas o que o Flamengo fez, principalmente do aspecto financeiro com o clube nos últimos anos, é de se aplaudir. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo no futebol brasileiro, que eu acho que é de transição, de acreditar num profissionalismo maior na gestão do futebol, assim, não dá para a gente conceber mais em 2024 naturalizar esse tipo de atitude. Tem que ser mudado para a próxima temporada o mais rápido possível. Nós temos, é possível encontrar soluções desde que você tenha vontade de encontrá-las. Um caso que foi vivido pelo próprio Corinthians. Quando demitiu o Mano Menezes e foi ao mercado para contratar um outro técnico, o Corinthians só pôde oficializar a contratação do sucessor do Mano Menezes ao quitar todas as dívidas com o Mano Menezes. Você pode usar esse modelo, que é um modelo individual, contratação, demissão de um técnico, e dizer assim, você quer ir ao mercado para contratar jogadores? Foi lá, contratou o Ranieri, fez esse movimento. A primeira parcela vence no dia tal. Não cumpriu, não pode contratar ninguém. Esse é um aspecto que você pode adotar. E isso não se aplica apenas para deixar muito claro que, repito, tem gente que só ouve o que quer, não aquilo que você diz. Não é para o Corinthians. Qualquer movimentação no mercado, eu vou contratar o Pedro. Contratei o Pedro. Aí venceu a primeira parcela, eu não paguei. Então não posso contratar nem a Renata nem o André. Sim. Pronto. Enquanto eu não resolver essa questão aqui, a minha movimentação no mercado fica congelada. Aí batemos na falta, me parece que de vontade da própria CBF de atacar o problema. Falta essa que a presidente do Palmeiras revelou que não vai ter quando, se por acaso for reeleita, para a temporada de 2020. Então, hoje há o transfer ban, né? A FIFA aplica esse tipo de punição ao Brasil. O que a gente está defendendo é que isso pode ser mais simples. Você não precisa chegar até a FIFA, mover um processo, porque é um processo mais longo. Pode ser uma aplicação direta e imediata aqui no Brasil antes de chegar na FIFA. Mas eu acho difícil. A Leila falou que vai, né, brigar por isso se ela for reeleita. O resto é saber se ela vai ter companhia nessa briga. Porque o ponto é que todo mundo, ou quase todo mundo, faria pouco, a minha se opinião, beneficia disso. E como o Pedro estava falando, assim, acaba sendo uma discussão muito de quando convém para o seu clube, né? Porque você fala aquilo a respeito do seu próprio clube. E aí, quando não convém para você, você entra do outro lado da luta, né? Entre aspas. Porque eu acho que, assim, a boa parte dos times brasileiros ainda tem esses problemas com muitas dívidas
e querem continuar contratando da maneira como sempre foi, com nenhuma consequência. Eu concordo muito com o que a Leila fala sobre a responsabilidade do Cartola, e eu acho que talvez esse seja um aspecto que a SAF... Eu não acho que o clube tem que ser SAF para ele ser profissional, mas do jeito que as gestões dos clubes se fizeram nas últimas décadas no Brasil, elas se fizeram de uma maneira muito irresponsável. Então, o presidente vai lá, assume por 4 anos, ou enfim, por quanto tempo dura o mandato, né, de cada clube, e aí ele vai lá, gasta o que ele quiser, porque ele precisa ser campeão para ele ser reeleito. Então, ele gasta o que ele quiser, sem responsabilidade nenhuma. Quando ele sai, quem paga as dívidas? O próximo presidente. O clube herda todas as dívidas que uma gestão faz. Irresponsável fez, né? Exatamente. Então, assim, a forma mais responsável de gerir um clube é ser como se fosse uma empresa. Então, a empresa hoje tem o presidente X, Y, Z, mas a dívida é da empresa. E aí alguém vai ter que, né... Tá no CPF. Exato. E tá no CPF, exatamente. Tá no CPF, Claro, porque esse cara vai ter claro. que responder. Porque senão é muito fácil, né? Você assume lá. Aí agora eu acho que tem também uma certa manobra, né, Rizek, se você parar para pensar. Porque o Corinthians pode alegar, o Memphis, quem vai pagar o salário é a patrocinadora. Patrocinadora esta que sequer está regularizada pelo governo brasileiro. Então, assim, olha a situação que o Corinthians se meteu. Tem um salário de 3 milhões e pouco por mês para pagar, que supostamente é a patrocinadora que vai arcar. A patrocinadora não sei nem se vai ficar, porque até agora não tem regularização. Mas aí a patrocinadora tem uma multa que vai pagar. Sabe-se lá como que as coisas vão se resolver. O que me admira nessa história é até o Memphis ter topado essa grande... Não sei se mas ele sabe o que Memphis está garantido. Porque o Memphis, como o Matias Rojas, se ele não receber, ele vai na FIFA. E aí, assim, é garantido. Comprovou Aí é só que a tem areia da contrato, o pulheta pagamento caindo. não chegou. Você vai ter que pagar. Só tem que saber qual é a velocidade da areia da pulheta caindo. Tem uma hora que a areia vai ter caído. O jogador, nesse caso, ele está protegido, ele vai na FIFA. A última notícia envolvendo o Corinthians foi publicada há pouco pelo Emílio Bota, envolvendo essas questões financeiras do Corinthians. E a informação é de que o Flamengo não aceitou a garantia que o Corinthians deu pelo pagamento do Hugo. O Corinthians tem estabelecido em contrato um valor a pagar pelo jogador que é do Flamengo ainda, e cada vez que ele entrar em campo contra o clube que detém os seus direitos federativos, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Pagou no jogo da ida, ou se comprometeu a pagar, e o Corinthians planejava não ter de pagar esses R$500 mil e já comprar o jogador para ele poder entrar em campo domingo como atleta do Corinthians. E o Flamengo não aceitou. O Emílio Bota assina essa reportagem em parceria com a Letícia Marques, e o Emílio participa ao vivo do Seleção a partir de agora. Emílio, bem-vindo ao programa. Explica pra gente o que está na mesa, o que está pegando nessa história envolvendo Hugo, Flamengo e Corinthians. Fala, Rizek, um abraço para você, para a Renata, para o Pedro, para o PC, para todo mundo que acompanha a gente. O Corinthians notificou o Flamengo na quinta-feira passada, né, como previsto em contrato, que faria a opção de compra do Hugo Souza por €800 mil, aí cerca de 4 milhões e 800 mil reais, e estava aguardando uma resposta do Flamengo diante da garantia que foi apresentada pelo Corinthians e que vai honrar um compromisso em 4 parcelas previstas em contrato para o pagamento do Hugo, para poder ter o jogador em definitivo a partir de 2025. A garantia, a fiadora apresentada pelo Corinthians é a Brax, uma empresa de publicidade que comercializa placas de publicidade nos estádios, que inclusive também tem parceria com o Flamengo. Mas o Flamengo acabou recusando a Brax pelo seguinte motivo: foi a mesma fiadora que o Corinthians colocou em contrato na aquisição do Mateuzinho, e o Mateuzinho está com a terceira parcela das 5 previstas de pagamento do Corinthians em atraso, o que vai obrigar o Corinthians, inclusive, a pagar o restante do contrato inteiro por conta desse atraso, né? Cerca de 17 milhões de reais que o Corinthians está devendo, então, para o Flamengo para poder regularizar a situação do Mateuzinho. Então, o Clube Carioca entendeu que, já que o Corinthians ofereceu a Brax como garantia para o contrato do Mateuzinho, que não, mesmo assim, não efetuou esse pagamento como previsto em contrato, não seria prudente aceitar novamente a mesma fiadora para um novo negócio, nesse caso do goleiro Hugo Souza. Então, o Corinthians agora corre atrás de uma nova empresa que possa ser fiadora desse contrato.
mas já ciente que vai ter que pagar R$500 mil para poder ter o Hugo Souza domingo no jogo de volta da Copa do Brasil. Isso independe de um acerto entre os clubes até lá, né? Mesmo que o Corinthians consiga fechar essa contratação antes desse jogo de volta, vai ser obrigado a pagar a multa, porque o Flamengo entende que essa multa estava prevista em contrato de empréstimo que é válido até o fim do ano. Então, não teria motivo do Flamengo abrir mão desse valor, já que o Hugo Souza ficaria em definitivo no Corinthians, caso essa contratação seja confirmada a partir de janeiro. O lado do Corinthians é que está respaldado em contrato, né? Entende que vai conseguir provar e colocar uma fiadora que o Flamengo aceite e que vai conseguir fazer esse parcelamento em 4 vezes, como está previsto. Caso o Flamengo recuse novamente essa garantidora, essa fiadora, aí o Corinthians também teria a opção de pagar à vista, mas nesse momento é um negócio que o Corinthians descarta nesse momento, quer fazer valer esse contrato que foi firmado em junho por empréstimo. R$800 mil em 4 parcelas, mesmo que o Flamengo acabe dificultando a questão de aprovação dessa fiadora para o pagamento desses quase R$5 milhões para o Corinthians poder ter o Hugo Souza em definitivo. Cara, o Flamengo está na dele. O Flamengo não está fazendo nada cuidando de dos seus interesses. Domingo ele se enfrenta pela Copa do Brasil. Então, assim, se tudo caminhar como parece estar caminhando, né, com o clube carioca não aceitando a cláusula e obrigando o Corinthians a pagar uma multa, acrescentaria o valor previsto em contrato para comprar o Hugo Souza mais R$1,5 milhão, porque o Corinthians pagou R$500 mil para o Hugo enfrentar o Flamengo no Campeonato Brasileiro em Itaquera, vitória de 2-1. Pagou ao Flamengo mais R$500 mil, se comprometeu a pagar mais R$500 mil para ele entrar em campo no jogo da ida da Copa do Brasil, derrota de 1-0. E se não conseguir chegar nesse acordo até sexta-feira, vai pagar mais R$500 mil para ter o Hugo. E como o Hugo é muito importante no gol do Corinthians, você acrescenta o valor de R$800 mil. Nem havia como pagar antes, porque o contrato não dava a chance do Corinthians contratar o Hugo antes. Mas ele poderia, se tivesse uma situação melhor, evitar pelo menos os R$500 mil. Essa final só está em aberto por causa do desempenho do Hugo no primeiro jogo. O contrato só previa a compra a partir do dia 10, então só dava para fazer mesmo para o jogo da volta. Mas aquele valor que parecia muito baixo, né? Pô, o Flamengo vai vender o Hugo só por R$800 mil, está conseguindo um dinheirinho a mais. Pelo menos R$1 milhão já garantido a mais. Esse caso me lembra muito a história popular do malandro e do otário, né? Que todo dia eles saem de casa e aí, para o malandro ser malandro, tem que ter o otário. O Flamengo não está querendo ser otário mais uma vez. Essa é a verdade. Qual é a garantia? Assim, qual é a garantia que o Flamengo tem que, aceitada ali qualquer fiador que o Corinthians coloque, o Corinthians vai pagar a primeira parcela e vai atrasar depois as outras 3 que tem? Por que ele vai facilitar a vida do adversário dele de domingo? Não tem nenhum motivo para facilitar a vida do Corinthians. Eu não vou nem entrar nessa... que obviamente também existe esse viés, mas eu não vou nem entrar por esse viés. Vou entrar pela questão mesmo do contrato, do que é a garantia. Qual é a garantia, já que a questão é o fiador, qual é a garantia que o Flamengo tem com o histórico recente do Corinthians, inclusive com o próprio Flamengo? Qual é a garantia que o Flamengo tem que o Corinthians não vai fazer o primeiro pagamento agora para liberar o jogador para a partida e depois os outros 3, vai ficar para 2025? Tem garantia nenhuma, cara. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Emílio. Boa tarde, aqui é o PC, parabéns por essa cobertura do Corinthians, que é cansativa, mas ao mesmo tempo muito boa para quem gosta de ser repórter. Só acrescentar uma informação ao comentário do Pedro, do malandro e do otário. O Corinthians comprou 60% dos direitos do Mateuzinho, né? Se comprometeu a pagar 21,3 milhões de reais por 60% dos direitos. Não é do Carlos Alberto Torres que você viu há pouco tempo, não, é do Mateuzinho. Não, e o Corinthians celebrou, inclusive, porque quem estava na disputa pelo Mateuzinho era o Botafogo e o Corinthians ultrapassou o Botafogo. Emílio, é o seguinte, você percebe, às vezes, um certo constrangimento de integrantes da direção corintiana quando o clube, que é o Corinthians, campeão mundial de clubes, segunda maior torcida do país, repetidamente está no noticiário com questões envolvendo calote por parte do clube, é acusado daqui, você vê, o domingo teve o presidente do Cuiabá, agora tem o Flamengo. Isso causa um constrangimento na direção corintiana ou é tratado com naturalidade? Olha, PC, há um incômodo sim, membros da diretoria que a gente tem contato direto, obviamente não gostam e até questionam muitas vezes algumas informações que acabam se tornando públicas, né? Mas que é o nosso dever tá informando também o torcedor e também todo mundo que acompanha futebol, mas
há sempre a desculpa de gestões anteriores, né? Nunca analisado como seu trabalho, como você fazendo parte de todo esse contexto e também assumindo um pouco de culpa. É sempre gestões anteriores, herança, aquilo que herdamos, enquanto não se busca uma solução imediata dentro daquilo que se está fazendo desde que se assumiu a atual gestão. Então, há obviamente um certo constrangimento, mas também há o outro lado de que essa culpa também não é nossa, é de outras gestões e que acabou sendo uma herança difícil de conseguir uma solução. Então, obviamente que existe esse incômodo, como eu já disse, mas nunca a culpa é totalmente absorvida e sempre dividida entre as várias gestões do Corinthians nos últimos anos. E aí é uma herança, mas vamos continuar gastando, Vamos galera. aumentando essa herança. Vamos, agora que a gente herdou a dívida, Dados do vamos próprio continuar. clube, essa gestão assume com a dívida em 1 bilhão e 900 milhões, se eu estiver errado, o Bota me corrige. E no último número divulgado pela atual gestão, a dívida já saltou 400 mil reais, já foi para 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, assim... Nem um ano de mandato, né? Não tem nem um ano. Nem um ano de mandato, certo? Segundo dados divulgados pelo próprio clube, certo, Bota? Então, assim, ninguém obrigou. Isso, uma dívida que aumentou substancialmente. Com Exato. a quantidade de contratações que foram feitas. Exato. Então não é assim, ó, a gente está fazendo a nossa parte diminuindo-nos a dívida. Não, a dívida aumentou. Não, austeridade é uma palavra que não faz parte do industrial, dicionário. inclusive. Não, é em PG, não é em progressão aritmética, é em progressão geométrica. E austeridade não é palavra que faça parte do vocabulário do dia a dia. E se não houver austeridade, você não vai conseguir tirar do clube, porque, veja bem, as notícias hoje, elas não ficam limitadas a uma cidade, a um país, elas circulam pelo mundo. Já tem um processo na FIFA em que o Matias Rojas entrou com um processo e lhe foi garantido em primeira decisão 40 milhões de reais. Essa imagem que o Corinthians quer ter, não adianta apenas você ficar culpando administrações anteriores. Você pode até relatar o que fizeram as administrações anteriores e a sua incapacidade e incompetência. E aí você pode avisar ao respeitável público que a partir de agora nenhum tipo de loucura financeira será feita, você passará por um período de austeridade, com as dificuldades que todo período austero impõe, mas que lá na frente você vai celebrar isso. Não, é como bem observou a Renata. Então é o seguinte, vamos continuar gastando, porque administrações anteriores foram irresponsáveis e nós agora vamos ter que pagar a conta disso? Não. A atual direção, que nem sequer completou 12 meses de mandato, né? O Corinthians, o Augusto Melo foi eleito, se eu não me engano, em dezembro. Sim, assumiu em janeiro desse ano. Assumiu em janeiro, nem sequer completou 12 meses de mandato. Olha a progressão do aumento da dívida. E na situação do Memphis, Bota a novidade, enfim, amplamente noticiado, né? Quem paga o salário é a patrocinadora, como informou a Renata, a patrocinadora está nesse momento sem regular. E aí o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e que é um erro de estratégia, o erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso, que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor não, já. que estava guardado, mas 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo o que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Não pode isso, cara.
Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por €1 milhão, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Recebeu 4 do Carlos Miguel. Pô, Vai embora. Teve que pagar 4 milhões. 4 milhões, cara. Então... Comprando goleiro por 1. Isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de R$500 mil, que seria, acho que, o terceiro jogo. Terceiro. €1,5 milhão. €1,5 milhão pro cara jogar? Pô, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Existe coisa que tem que ser prioridade. Prioridade é o Hugo, velho. Né? Prioridade. Souza. Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que veio ganhando o que ganha, mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Pô, vai lá. Se der o Hugo no primeiro jogo, o segundo jogo agora, do ano que vem, não tem nem graça. Pra isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de €200 mil. Pô, 4 de €200 mil, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá, chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. Não tá errado, Veloso? Tá errado. Tá errado, meu. Tá errado porque se você Prioriza. falar... Não, e se você falar em €1 milhão pro meio do futebol, pro dinheiro que gira no futebol... E com o tempo que teve, né? Não, e pra ter um goleiro titular... Não é uma quantia que é um absurdo dentro do meio do futebol. Lógico. Né? É um goleiro que está saindo até por um preço. Pode falar. Corre o risco de perder, viu? Não acho que não. O contrato desse menino vence no final do ano. Não corre risco. Corre risco de perder quem? O Carlos Miguel também foi assim. Não. O Hugo? Miguel foi assim. Não, também. tudo bem. Por que Porque ele vocês está acham? valorizado. Não, então. Tá valorizado. Tem €1 milhão não é dinheiro pro meio do futebol. Não, tudo bem, mas tem o contrato que o Corinthians está lá segurado em relação a isso. O que o Flamengo não quis é a garantia desse... Esse parcelamento. Então, não, o parcelamento é os 4. Parcelamento está no Eles contrato. querem garantia. Não, o parcelamento está no contrato. Eles querem garantia que vão Eles querem receber as outras garantir parcelas. exatamente isso. E que tá certo o Flamengo. Certo. E que tá certo o Flamengo, São pô. 2 pontos nessa, né, craque? O Flamengo, ele tem o jogo contra o Corinthians já no domingo. tá Então usando- vai fazer a pressão e falar, pô, Lógico. ao invés de eu receber É a primeira lógico. parcela, já paga pra ele ter que jogar de novo. E aí, óbvio, já tá devendo a situação no Mateuzinho, então você vai pressionando, Lógico. até o Corinthians se embananar, porque o Augusto, na semana da transparência, ele não falou, não, o Hugo já tá certo. Ele falou isso pra todo mundo que tá na semana da Verdade. transparência. E que o goleiro Aí chega no e que o Flamengo, dinheiro fala, já tá tava certo o quê? separado. Exato. Desculpa, então, cara. O Flamengo tá na dele também. de pressionar. Alô, Neto, você está de brincadeira. Flamengo não é time de caridade. Vocês acham mesmo que o Corinthians vai pagar o Hugo Souza? Se não pagar à vista, não vai levar o Hugo Souza. Não vai levar. O Flamengo tá certo em fazer jogo duro com vocês. Vocês é um time caloteiro. Vocês devem todo mundo. Essa que é a verdade. Vocês devem todo mundo. Vocês devem todo mundo. Então, assim, o Flamengo está corretíssimo de chegar e cobrar. Chegar e cobrar. Tá certo. Agora eu não quero mais garantia, não. Tem que trazer o Hugo Souza de volta pro Mengão. Essa que é a verdade. Tem que trazer o Hugo Souza de volta. A nação está pedindo. O Hugo Souza é do Mengão. O Hugo Souza é cria do Ninho do Urubu. Então, assim, galera, vocês podem ficar tranquilos. A mídia esportiva aí está falando. Todo mundo escrachando o Corinthians. E se o Corinthians... E tem outras pessoas na frente do Flamengo. Tem empresário André Cury, Carlos Leite, né? Cobrando. E outras diversas coisas que está na frente, né? Então, assim, ninguém quer emprestar R$5 milhões para o Corinthians contratar o goleiro Souza, Hugo Souza, porque o Corinthians está sem credibilidade no mercado. Essa que é a verdade. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos torcer para que o Hugo Souza possa voltar para o Flamengo na temporada 2025. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.